Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem ir. Bom, hoje nós estamos nessa última semana falando sobre batalha espiritual e libertação. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo tão poderoso. Nós vamos falar hoje sobre bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições. O que é uma pessoa abençoada? E o contrário da bênção é o quê? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem não é abençoado? Existe alguma coisa no meio do caminho? Ou só tem duas opções? Tem um grilo cantando aí. A pessoa, ela pode não ser abençoada e também não ser amaldiçoada, ou se ela não é abençoada, ela é amaldiçoada. Como é que a gente vê isso? O que vocês acham? E aí? Tô sentindo um grilo passando nessa igreja. Interessante essa pergunta, né? Nós vamos aprofundar sobre isso, para a gente entender o que representa essa bênção, o que representa uma pessoa abençoada e o que representa uma pessoa amaldiçoada. Qual que é o contrário disso? Como é que isso funciona? Porque o que a gente precisa entender é que tanto a bênção quanto a maldição, elas são veículos do sobrenatural. São coisas que não são naturais. São coisas que são movidas pelo mundo espiritual. Tanto a bênção quanto a maldição. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. E o que move isso? Palavras, pensamentos, pecados, objetos físicos. Tudo isso pode transmitir tanto bênção quanto maldição. Tanto bênção quanto maldição. Por exemplo, doenças podem ser genéticas, mas doenças também podem ser consequências de maldições que a gente vem carregando. Coisas que vêm de influências familiares, coisas que a gente vem herdando. Até os médicos já entendem isso, perguntam: você tem algum caso de câncer na família? Tem algum caso de diabetes na família? O médico não pergunta isso? Eu já entendo que também tem a ver com algo espiritual. Às vezes coisas que nossos avós permitiram, bisavós permitiram em alguma parte da vida, talvez por não saber receber alguma coisa, e aquilo ali transmitiu algo ruim para eles. Isso foi transmitindo de geração em geração até chegar em nós. E nós vamos falar sobre isso hoje. Quando a gente vai para Deuteronômio 28, a gente tem uma lista de bênçãos e uma lista de maldições. Você tem uma noção? São 14 versículos falando sobre bênçãos, mas tem 54 versículos falando sobre maldições. Só que, para a gente pensar aqui de uma forma bem prática, eu fiz um resumo com base no que eu venho estudando, e a gente pode caracterizar 7 bênçãos específicas. Quando a gente vai ler Deuteronômio 28, a gente pode relacionar ali 7 bênçãos. E eu queria que você prestasse atenção nessas bênçãos, para você entender se isso tem a ver com você, se você toma posse disso e assim por diante. A primeira bênção é a bênção da exaltação. Exaltação. Obrigado, Fabão. Depois eu te chamo. Primeira bênção é a bênção da exaltação. Repete comigo assim: exaltação. Exaltação, ok. O que é exaltação? Você não vive mais dependente das coisas do mundo. Você não vive mais dependente das coisas do mundo. Isso que tem a ver com exaltação. Segundo, nós falamos um pouquinho sobre isso no domingo, né? Segundo, frutificação. Eu acredito numa frutificação que não é só uma frutificação a nível físico, mas também eu acredito numa frutificação espiritual. Deus tem uma bênção de multiplicação para a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Fala assim, o seu irmão do lado assim, ó: tudo que você tocar vai multiplicar. Fala para ele. Agora toca no ventre, estou brincando. Os líderes de rede já estão tomando posse dessas palavras. Já tem 2 que está grávida. Aí sacode a mulher que está do seu lado e fala assim: a próxima é você, aleluia. Então há uma unção nessa igreja de frutificação. Queria sugerir você a não beber aquela água se você não quer engravidar. Estou brincando, gente, isso não existe não. Tá?
frutificação. Segundo, terceiro, na verdade, saúde. Uma pessoa abençoada, uma pessoa saudável. Quarto, prosperidade. Uma pessoa que vive debaixo da bênção, ela tem prosperidade. O que é prosperidade? É a ausência de necessidade. A ausência. Tem gente que tem dinheiro, muito dinheiro, mas é próspera. Ou melhor, não é próspera, é uma pessoa pobre. Tudo que ela tem é só dinheiro, é muito pobre. Porque a mente é pobre, o coração é pobre. É uma pessoa que vive infeliz, vive frustrada, vive, às vezes, prostrada numa cama, não sai da cama. Então, riqueza não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade vai muito além do dinheiro. Mas, sim, ausência de necessidade. Vitória, fala assim, você é mais que vencedor, para o seu irmão do lado. Agora fala para o outro assim, ó, sexto, você tem autoridade em Deus, fala para ele. O que é isso aqui, gente? É cabeça e não cauda. O que é ser cabeça e o que é ser cauda? Cabeça é aquele que toma as decisões. E a cauda, ela vai no bolo. Ela não tem autonomia. Não é ela que toma as decisões. Posso falar uma coisa? Tem muita gente que não consegue tomar decisão. Tem muita gente que vive debaixo de uma consequência do outro. Tem muita gente que vive debaixo de uma consequência de sei lá o quê. Mas não está conseguindo agir como cabeça, como alguém que dá a direção, como alguém que dá o comando, como alguém que vai à frente, como alguém que está na frente. E por último, está acima, alguém que está acima, alguém que vive o governo. Essas são as 7 áreas que a gente pode falar das bênçãos de Abraão. São as bênçãos de Abraão. Essas são as bênçãos através da aliança de Abraão. E quais são as maldições? As maldições é tudo ao contrário. Então, se o primeiro é exaltação, a maldição é o quê? É humilhação. É alguém que está prostrado. Humilhação no sentido ruim, não no sentido de nobreza, mas no sentido de alguém que está se sentindo humilhado, prostrado, alguém que se sentindo fracassado, alguém que não consegue levantar a cabeça, não consegue andar de cabeça erguida, não consegue ver quem ela é em Deus, aquilo que foi conquistado para ela na cruz do Calvário, aquilo que ela pode tomar posse. Ela está prostrada, ela está se sentindo humilhada, os problemas tomaram conta dela, as angústias tomaram conta dela, as dificuldades tomaram conta dela, e ela se sente prostrada, ela se sente mal. Humilhação. Ela olha para a vida, ela olha para o lado e acha que todo mundo é melhor do que ela, o casamento do outro é melhor, a vida do outro é melhor, a grama do vizinho é melhor, todo mundo é melhor, a situação dela sempre é pior. Ela olha para o lado e ela vê a questão profissional do outro é melhor, a questão, ela na família, os irmãos são melhor, porque os pais trataram melhor os irmãos, e essa questão de humilhação, de fracasso. Esterilidade é uma pessoa, muitas vezes, que tem dificuldade de frutificar onde coloca a mão, em todos os aspectos. Tem gente que carrega uma unção tão grande de frutificação, que ela chega numa loja, a loja está vazia, enche. Quem já ouviu falar sobre isso? Eu creio que Deus vai derramar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sobre a nossa vida. Eu creio, de verdade. Então, esterilidade, doenças, está sempre prostrada, sempre doente, sempre mania de remédio, toma tudo quanto é tipo de remédio, hipocondríaco, né? Sempre tomando um negócio, vai na farmácia, deixa eu comprar esse remédio aqui, deixa eu comprar. Eu tinha mania de remédio, e eu aprendi que isso não é bom, porque você, muitas vezes, já profetiza que você vai ficar doente. Você quer ter um estoque em casa, e às vezes esse estoque acaba gerando uma ansiedade, uma expectativa de você ficar mal. Não estou falando que você não pode ter remédio em casa, mas tem que ter esse equilíbrio entre o que você realmente precisa e o que você está profetizando para a sua vida. Sabe, mania de remédio. Então, saudável. Pessoa, o contrário, doenças, pobreza, fracasso. Tem gente que não importa quanto ela ganha, ela está sempre devendo. Não importa quanto ela ganha, ela vai ganhar 100 mil, ela está devendo. Ela vai ganhar 1 milhão, ela está devendo. Porque ela está sempre com uma sensação de pobreza. Parece que o dinheiro não rende na mão dela, parece que escoa o dinheiro. Não é só, às vezes não é porque gasta muito somente, parece que é algo espiritual.
tipo como se fosse que essa pessoa carrega uma maldição, uma herança ruim, que vem de família, que veio do avô, do bisavô e vai assim por diante. Então são coisas ruins, heranças ruins, pobreza, derrota, né? O 5 era vitória, agora derrota. É gente que está com sentimento de derrota, de fracasso. 6 era autoridade, cabeça, agora é cauda. É você que não toma as decisões, você simplesmente é alguém que vai de acordo com as decisões que alguém tomou. Não há autonomia nas suas decisões. Você não toma frente, sempre inseguro, nunca consegue agir com precisão, com coragem de falar, eu vou fazer, eu vou colocar o pé, eu vou empreender, e você está sempre na defensiva, sempre naquela postura de, será que vai dar certo? E não consegue colocar o pé, não consegue dar o primeiro passo. Falta de iniciativa, falta de conseguir empreender de fato, de ter essa mente que empreende. Quando eu falo empreender, não é só em termos de uma empresa, empreender nas decisões, tomar a frente, ser alguém que vai à frente, que toma a frente. E por último, estar abaixo, né? Está abaixo, está prostrado, cabeça baixa, prostrado. Quais são os indícios de que você pode estar debaixo de uma maldição? E aí eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quais são os indícios? Primeiro, colapso mental ou emocional. Uma pessoa que está debaixo de uma maldição é uma pessoa que vive oscilando muito suas emoções, com colapso, sabe? Crises e mais crises, você não está bem, você fica bem um pouquinho, daqui a pouco está muito mal. Às vezes não quer levantar da cama, e crises, às vezes de dor de cabeça, enxaqueca horrível, e não sai do lugar, e perde a alegria, muitas vezes de viver, a alegria de viver aquilo que Deus chamou para ser e fazer, o emocional muito instável. Outra coisa são doenças crônicas e repetidas, hereditárias. Todo mundo teve, né? O avô teve, aí teu pai teve, agora você está tendo. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar nenhuma enfermidade, em nome de Jesus. No que depender da nossa fé, no que depender da nossa ousadia, da nossa coragem, você já está curado em nome de Jesus. Quem crê nisso de verdade? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que, no que depender da nossa fé, no que depender da minha fé, da sua fé, já está curado, vai sair daqui curado. Temos que tomar posse disso, né? Problemas femininos, esterilidade, problemas de aborto, problemas menstruais. Às vezes são bagagens, sim, são maldições que a gente vem carregando. Tem coisa que não é, mas tem muita coisa que é. Sabe, tem muita coisa que a gente carrega da família, e a gente não percebe. Coisas que foram plantadas lá atrás. Divórcios e divisões familiares. Eu lembro que, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu levei um dia ela num almoço de família. A minha tia ainda era viva, minha avó também ainda era viva. E a minha tia deu uma enquadrada bonita nela, falou assim, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as mulheres que passaram pela nossa família interromperam o ministério dos seus maridos. Fica atenta a isso. Na hora, a minha esposa, na época nem era esposa, estava namorando ainda, e ela entendeu que havia um chamado sobre mim. Aí ela foi e contou que, quando eu era criança, a minha mãe recebeu uma palavra de que eu seria usado na música e me tornaria um pastor. E até então eu nem era pastor quando ela ouviu isso. E a partir dali ela falou, olha, Deus confirmou que realmente esse cara vai ser pastor, esse meu namorado vai ser um pastor. E a partir disso ela ficou até mais feliz, que esse era o sonho dela, né, casar com um pastor. E o que me marcou é que, de fato, há um histórico muito forte na minha família de divórcio, separação. Irmãos, toda e qualquer maldição que houve até a sua vida já foi quebrado em nome de Jesus.
A partir de você, não importa, meu irmão. Nós vamos tomar posse disso. Essa palavra, você acredita nisso? Você crê nisso de verdade? Eu creio, em nome de Jesus. E aí, a gente vê que mais coisas aqui, problemas financeiros, também podem ser indícios de maldições que a gente vem carregando familiar, né? Sempre endividado, né? Todo mundo endividado, nunca ninguém sai da dívida, sempre endividado. Sujeito a acidentes, isso aqui também acontece muito. Aquele acidente, tudo é acidente. Tipo, se um mosquito for pousar em alguém, vai pousar no seu olho. Sabe aquela coisa? Você é aquele que pisa no garfo, o garfo bate em você. Tudo acontece contigo, sabe? E às vezes a gente acha que não, mas também pode ser uma influência. Sabe, tudo dá errado, toda vez. É prejuízo toda hora, e o carro, e não sei o quê. Toda hora é um acidente, toda hora é alguma coisa, às vezes é um negócio sério. Tudo acontece com você. Não, nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Não vamos aceitar isso em nome de Jesus, amém? Eu aprendi que, uma coisa que eu tenho aprendido, né, cada vez mais, é que nada quebrado na minha vida. Então assim, antigamente eu andava com tudo quebrado. Era o celular quebrado, era não sei o que quebrado, era a roupa não sei o que lá. Tudo era remendado. Aí depois eu falei, não aceito isso na minha vida mais não. E muito tempo atrás eu falei o quê? Não, cara, eu vou trocar. Eu fico sem, mas quebrado eu não vou usar. E eu comecei a criar essa cultura. E isso é muito legal, porque você começa a repreender esse espírito, um negócio que é sei lá, um nome que tudo é quebrado. Você ganhou um negócio novinho, um dia, no outro dia está quebrado. Quem vive já viveu isso aí? Está entendendo o que eu estou falando? Não é assim? Parece que há um negócio te aprisionando, que toda vez, nada legal, está sempre quebrado, sempre estragado, sempre arranhado, nada está bom. Não, nós não aceitamos isso em nome de Jesus. E alguns históricos de suicídio ou mortes não naturais na família. Nós também não podemos aceitar isso, repreendemos isso em nome de Jesus. A nossa família pertence ao Senhor Jesus. Então, queridos, a causa mais comum de maldição começa a partir de Êxodo capítulo 20. Você pode abrir sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 5. Êxodo 20, versos 5 e 6. Aliás, vamos a partir do verso 3. A partir do verso 3. Amém? Quem achou diz amém? Diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, mas nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Diga amém. Então visita a terceira, quarta geração, mas até 1000 gerações. As bênçãos que você profetizou sobre a sua família, as bênçãos que você tem plantado sobre a sua casa, vão ser colhidas em nome de Jesus. Diga amém. Então há uma característica específica aqui, terceira, quarta geração. Eu queria falar, olhando para a palavra, eu queria falar alguns casos aqui, a gente percebe isso. Por exemplo, a Bíblia fala claramente que a desonra aos pais abre portas para maldição na nossa vida. A desonra aos pais, Provérbios 30, 17, eu não vou ler porque não vai dar tempo. Provérbios 30, 17, Efésios 6, 1, você pode anotar. Se vingar do próximo também, Provérbios 17, 13, fala do você pagar o mal com o bem, mas quando você paga o mal com o mal, você atrai coisa ruim para você. Quando você paga o mal com o bem, você traz bênção para você. Injustiça para com os necessitados, Provérbios 28, 27. Quando a gente age com injustiça para aqueles que precisam, quando a gente não se importa com aqueles que precisam da nossa ajuda, também gera maldição para a nossa vida. Levíticos 20, 10 a 16, imoralidade sexual, incesto. Gente, nos Estados Unidos, a cada 5 crianças, 5 meninas, cada 5 meninas, até 10 anos, elas são abusadas. Uma a cada 5. 1 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 a cada 5.
um a cada 5 meninos de 10 anos são abusados. Então, sim, não tem como não entender que isso há alguma maldição dentro de casa que a gente não pode aceitar, irmãos. Não dá para a gente aceitar isso, nós temos que lutar contra isso, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 17, versos 5 e 6 diz, ele diz assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Estou te dando aqui um exemplo de alguém que é amaldiçoado porque confia no homem. Então, confiar no homem no lugar de Deus é alguém que vive debaixo de uma maldição. Quando a gente coloca o homem na frente de Deus. Um outro exemplo é Malaquias, capítulo 3, verso 8 a 10, que fala quando a gente rouba a Deus. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntem, que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Aí verso 10, tragam todos os dízimos à casa do Senhor, casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Diga amém, eu recebo. Então, o que eu estou te falando aqui é para você entender que Deus tem muito mais bênçãos para entregar para nós, mas a gente não pode ignorar que existem sim consequências dos nossos pecados, e se nós dermos legalidades em algumas coisas, nós podemos sim carregar maldições na nossa vida. O que é maldição? Maldição é o contrário de bênção. Se eu não estou sendo abençoado nisso aqui, é porque eu estou paralisado espiritualmente para receber essa bênção. Logo, eu estou vivendo uma maldição sobre a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido, sim ou não? Então nós precisamos nos posicionar para a gente não viver isso. Uma outra coisa que acontece muito e que abre muito porta para isso é a autoridade no relacionamento. Por exemplo, pastor, professor, marido, assim, líderes que têm autoridade sobre a sua vida, pode gerar sim uma palavra de maldição na sua vida. Os pais, por exemplo, que carregam uma autoridade, dependendo da maneira como lida com os filhos, uma palavra de maldição pode gerar, sim, uma paralisação. Uma professora que fala com o filho, nossa, como você é burro, assim você não vai prestar para nada, igual a sua família. A professora fala isso na infância. A criança recebe aquilo, aquela palavra vem e fica, e para sempre ela cresce, acreditando naquela palavra de maldição. Sim ou não, gente? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? A mesma coisa os pais. Compara um filho com outro filho. Tem um filho do meio, e o filho do meio é aquele descartado, é aquele que não... ou então a situação de um filho que não era esperado, não era o filho que os pais estavam com expectativa de ter naquele momento. E às vezes palavras, gestos, atitudes geram sim uma rejeição que leva ele à maldição, onde a pessoa se sente muito mal, se sente rejeitada, se sente amaldiçoada. Acontece muito. Muito. Bom, e aí a gente tem as maldições autoimpostas, onde você mesmo se amaldiçoa, onde você mesmo fala coisas negativas para você. A gente vê isso no exemplo de Rebeca. Rebeca, quando ela foi proteger o seu filho, ela falou, olha, que a maldição, se teu pai te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Ela fala isso. E a gente vê isso depois, no versículo, no capítulo 27, verso 26, demonstra a instabilidade emocional dela, depois de um tempo, depois que ela falou essa palavra. Então, jamais você deve dizer, eu não presto, nada do que eu faço dá certo, caramba, vai dar errado de novo. Você não pode começar o seu dia já dizendo, hoje vai dar tudo errado, você profetizar o seu dia. Você não pode declarar, olha, é impressionante, na minha vida sempre vai dar errado. São palavras que a gente coloca, que a gente acha que é bobeira, mas na verdade a gente está amaldiçoando a nossa vida, declarando derrota, declarando frustração, declarando que não vai dar certo. Você precisa acreditar em todas as áreas da sua vida e declarar bênção
na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Quem crê que você vai viver o melhor tempo da sua vida nas emoções, amém? Quem crê que o casamento sai esse ano, diga aleluia, amém? Irmão, você tem que crer, você tem que profetizar. Agora se você falar, mais um ano, vai dar tudo errado de novo. Olha, não tem jeito, no meu caso, não tem jeito. Irmão, você já está declarando a derrota. Sim ou não? Você não acredita mais. Olha, pode todo mundo acreditar, mas se você não acredita, não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode todo mundo falar que você é uma bênção, mas se você não se vê como uma bênção, você não vai usufruir das bênçãos que você é. Você precisa entender que você não pode negociar certas coisas. Você não pode duvidar de certas coisas. Ei, você não pode duvidar de quem você é, de quem te chamou e daquilo que Deus prometeu para você esse ano. Você não tem o direito de duvidar, irmão. Sabe por quê? Porque se você não acreditar, não adianta sua mãe falar, seu pai falar, seu irmão falar, eu falar, não adianta. Aí fica sempre aquela coisa, fulano tem um potencial enorme. Olha que potencial. Potencial. Eu não quero ser potencial, não. Eu quero ser potência. Sim ou não? Potencial não quer dizer nada. Entende? Olha, fulano tem um potencial enorme. Olha, tem tudo, mas não tem nada. Você entende? Não, você tem que ser o primeiro a falar, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Esse ano eu vou viver as bênçãos que Deus separou para a minha vida. Esse ano eu não aceito mais carregar essas bagagens emocionais. Eu não aceito mais carregar essas maldições. Eu não sei o que é. Só sei que eu não aceito mais carregar. Eu repreendo isso em nome de Jesus. E toma posse do novo de Deus. Então, a gente sabe que através de alianças também podemos viver maldições. Ímpios também podem amaldiçoar a nós. Mas uma coisa que eu preciso que você entenda muito clara: a maldição, vamos repetir isso junto, maldição sem causa não se cumpre. De novo, maldição sem causa não se cumpre. Não tem como. Se alguém pode falar o que quiser de você, se você se estabelecer em quem você é em Deus, nós vamos falar já como isso acontece, não tem como cumprir. Agora, se você acreditar naquilo que foi liberado sobre a sua vida, aí você está dando a legalidade, você está dando a margem para que Satanás toque em você. É sobre isso que a gente vai falar, já. Então, nós temos também maldições e coisas que são oferecidas. Quem aqui teve o pai e mamãe que barrou você de comer doce Cosme Daniel? Levanta a mão aí. Quem já teve isso aí? Criado na igreja, né? Olha aí, tanta gente. Por que a gente pode comer doce Cosme Damião? Por que não pode? Às vezes a gente foi barrado e nem sabe por quê, né? Aí a gente ficava vendo as crianças comendo, a gente não sabe por quê. Mas olha que interessante, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 7, verso 25 e 26. Amém? Diz assim, ó: queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominações ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essas coisas, pois é amaldiçoado. Senti que alguém ficou triste agora com doce. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem objetos que geram maldição para a nossa vida. Objetos que foram consagrados, que são coisas de ocultismo, que levam você a
gerar alguma fé em você em relação àquele objeto, acreditar em relação àquele objeto. Objetos que levam você a estabelecer alguma aliança, por exemplo, fotos, coisas que te lembram, que geram laços de alma, coisas que te levam para o pecado, que te geram uma marca, que você, quando olha, você lembra, você precisa desfazer. Tem gente que guarda foto do ex-namorado. A pessoa já até casou e está com foto do ex. Não. Tem gente que tem não sei o quê, que é aquilo ali, aquele objeto, aquela camisa que ganhou. Irmão, sabe lá de onde que veio essa camisa, por onde que passou aquela camisa, e você está usando aquela camisa. Então nós temos que tomar muito cuidado com alguns objetos, porque alguns objetos podem sim ser um instrumento de maldição na sua vida. E sabe o que acontece? Eu já vi casos de pessoas que têm dificuldade de dormir, e sonhos terríveis, crianças com sonhos terríveis, e quando foi descobrir, eram objetos que tinham dentro da casa que foram consagrados, objetos de ocultismo, e que geravam essa coisa ruim dentro de casa, todo esse mal-estar. Então você precisa avaliar aquilo que você ganhou. Às vezes a pessoa te dá às vezes nem a pessoa sabe, né? Mas às vezes a pessoa te dá com segundas intenções, sim. Tem gente que quer ver a nossa destruição e usa de alguns artifícios para nos enlaçar, para nos atrapalhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que entra na nossa casa. Aquilo que entra na nossa casa. Tem que tomar muito cuidado. Mas não é para você ficar paranoico também, achar que agora tudo é coisa do diabo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem coisas que, às vezes, o nosso coração se divide. Quando a gente começa também a pensar, poxa, mas isso aqui é para me dar sorte. Sabe aquela coisa? Não, isso aqui é porque eu vou encontrar o amor da minha vida esse ano. Aí você coloca um negócio vermelho. Irmão, isso aí não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Não, isso aqui é um negócio que eu vou colocar aqui. Toda vez que eu olhar para cá, isso aqui vai me dar sorte. Irmão, isso aí se chama ocultismo. Isso aí, Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos repetir, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita que a gente se apegue a objetos, a coisas, ele não aceita. Isso é abominável para ele. Isso sim é um instrumento de ocultismo. Isso sim gera maldição para a gente. Isso é claro, nítido. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você se apega. Mas isso é uma coisa de família. Não estou falando que você deve desconsiderar, às vezes, aquilo que a sua família deixou para você. Só tem que tomar cuidado se isso de alguma forma está roubando a sua fé, que deveria estar em Deus, e está mais no objeto do que em Deus. E aquilo está servindo como um intermediador entre Deus. Só existe um intermediador, que é Jesus. Você viu um amém, glória a Deus? Só existe um intermediador. Então você precisa confiar em um. Se você colocar qualquer outro, mesmo que seja objeto, você está dando liberdade para o ocultismo entrar na sua casa. Algumas seitas, por exemplo, algumas organizações que você começa a estudar mais profundo, você começa a ver que tem muita coisa que leva ao ocultismo. Você fala, peraí, como é que é isso aí? Está estranho. Quando você faz juramento de coisas que ninguém pode saber, você faz um juramento, mas onde é que está Deus nesse negócio? Não sei o que, uma força, uma luz. Não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Muito cuidado com quem a gente está se envolvendo. Isso carrega maldições sérias para nossa casa, para nossa família. Então você precisa assumir um compromisso de verificar se tem alguma coisa na sua casa que possa estar de alguma forma trazendo algum aprisionamento, alguma coisa de ocultismo na sua casa. Você vai ter que jogar isso fora. Então, para a gente fechar, eu quero trabalhar com você aqui como ser liberto de uma maldição. Como ser liberto de uma maldição. E eu vou te dar alguns passos aqui muito importante, muito importante. Você tem que gravar isso no seu coração. Você tem que fazer isso diariamente. Entender primeiro que às vezes é um processo onde diariamente nós temos que fazer. É um processo contínuo, diário. Sabe? Não estou falando em relação ao tamanho do poder da cruz, irmão. Estou falando em relação ao quanto a gente se entrega para tomar posse desse poder. Quanto realmente a gente vive. Você vai entender isso. Por exemplo, primeira coisa, estabeleça uma base bíblica clara para a sua libertação. Uma base bíblica clara para a sua libertação. Muitos cristãos não sabem nem o que é o plano da salvação.
não sabe nem o que é o plano da salvação, não sabe nem o que é a cruz. Como é que ele vai conseguir entender que ele foi liberto de uma maldição se ele ainda não entendeu qual é o plano? Por que Jesus morreu na cruz? O que significa a cruz? O que significa ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você tem que entender isso muito claro. Quais são as bênçãos de Abraão? O que aconteceu com relação às bênçãos de Abraão? Então, grava aí no seu coração, anota em algum lugar, Gálatas 3, verso 13 e 14. Tá? Vou te dar 5 versículos para você gravar, para você anotar. Esses versículos você precisa meditar neles em oração, todos os dias. Você tem que orar e meditar. Tá? Porque você está estabelecendo uma base bíblica clara para você entrar em oração sabendo quem você é, sabendo o que você tem por direito, o que foi conquistado para você, ok? Gálatas 3, 13, 14, nós lemos isso domingo passado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Quais são as bênçãos de Abraão? Deuteronômio o quê? 28. Ali estão as bênçãos. Nós começamos falando sobre elas. Aqueles 7 pilares ali são as bênçãos de Abraão, ok? Gentios somos nós. Efésios capítulo 1, verso 7. Anota aí, Efésios 1, 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, nós estávamos condenados à ira de Deus, nós estávamos condenados a pagar o preço pelos nossos pecados, mas Ele veio e foi o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Então, Ele nos redimiu com seu sangue. Colossenses 1, 13 e 14, essa é a parte que eu mais gosto. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga amém, aleluia. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O que é isso, pastor? É simples. Existem 2 reinos: o reino das trevas e o reino de Deus. E no meio desse reino tem um abismo. Quando Jesus vem, Ele faz a ponte para a gente sair aqui do reino das trevas e para o reino dele. Então Ele nos transportou para esse reino, o reino de luz, o reino do Filho de Deus. Você faz parte do reino de Deus, diga amém. Você faz parte desse reino, aleluia. 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Ele já se manifestou e já destruiu as obras do diabo. Ele tomou a chave do inferno, irmão. Diga amém. Diga aleluia. Ele já derrotou Satanás. Satanás, deixa eu te falar uma coisa. Você não está lutando para ter vitória. Você está lutando em vitória. Você já é vitorioso. Quem entendeu diz amém, aleluia, glória. Você já é vitorioso. Satanás já foi derrotado. Satanás já está condenado ao inferno, irmãos. Já está condenado ao inferno. Ele já foi condenado. Não tem como ele vencer, não tem como ele virar o jogo, não tem como. Já era. Então você já é mais que vencedor. Ok? 1 João 3,8, né? Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Lucas 10,19. Eis que eu dei a vocês autoridade. Repete comigo, autoridade. Então você tem a autoridade, ok? Para quê? Para pisar em cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo. Repete comigo, todo? Não, está fraco, todo. Você entendeu que é todo? Não, vou repetir de novo, todo? Então é todo, irmão. É todo o poder do inimigo. Você tem autoridade para pisar em escorpiões e serpentes, em todo poder do inimigo. Se fosse você, dava um aleluia, glória a Deus. Falava assim, obrigado, Senhor, porque todo poder está sobre as minhas mãos. Todo poder. Nada, absolutamente nada lhe causará dano. Vou repetir essa parte. Nada vai te causar dano. Então, se está te causando dano, é porque você ainda não tomou posse dessa autoridade. Porque você ainda não absorveu essa autoridade que já foi conquistada para você. E nós vamos orar e vamos declarar
Você vai receber essa autoridade. Você vai sair daqui revestido de poder. Você vai sair daqui pisando na cabeça da serpente, pisando escorpiões, declarando: eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso por causa da cruz de Cristo. Amém? Ele triunfou, aleluia. Então o primeiro passo é, você tem que estabelecer uma base. Essa é a sua base. Quando você entrar em oração, você tem que entrar sabendo quem você é, entrar sabendo o que foi conquistado para você, entrar sabendo que você tem poder, sim, tem autoridade em Jesus. E que nada pode te abalar, nada. Quando você entra debaixo dessa autoridade, a sua oração é diferente, a sua fé é diferente, a sua maneira de agir é diferente. Quem está entendendo? Segundo, abrace a obediência como estilo de vida. Quando a gente vai ler sobre as bênçãos e maldição, a primeira coisa que ele fala: se ouvires atentamente o quê? A minha voz, e obedeceres o quê? Os meus estatutos, os meus mandamentos. Então, se você ouve, se você obedece, não tem como dar errado. É bênção em cima de bênção, bênção vai te perseguir, irmão. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, obediência. Se a gente andar em obediência, nós estamos blindados, nós estamos protegidos. Terceiro, confesse seus pecados e os pecados de seus antepassados. Pastor, eu sou culpado pelos pecados que meus avós fizeram? Não, mas você pode sofrer consequências. Então você precisa confessar. Eu gosto de confessar. Já confessei os pecados da minha família, já coloquei diante do altar e acabou. Daniel faz isso quando ele ora pelo seu povo, no capítulo 10, Daniel capítulo 10, e ali ele é um mover tão grande que ele derrama ali em jejum e oração, porque ele confessa os pecados dos seus ancestrais, e a partir daquela oração, toda a nação alcança a liberdade. Aleluia. A partir de você começa um novo tempo na sua família, em nome de Jesus. A partir de você. Provérbios 28:13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessas e abandona alcançará misericórdia. Quarto e penúltimo passo: perdoe aqueles que te ofenderam. Não tem como não ser amaldiçoado se você não perdoar. Quem não perdoa vai viver debaixo de maldição. Ah não, mas a cruz me libertou. É isso que as pessoas não entendem. Irmão, a palavra é clara: perdoai as minhas dívidas assim como nós perdoamos. Pastor, está falando heresia? Então vamos ver se eu estou falando heresia. Lê comigo aqui, ó. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Irmão, uma pessoa que não alcança o perdão de Deus, ela é o quê? É abençoada? Ela vai para a eternidade, sim ou não? Tem como. Então tem coisas que nós precisamos entender, que Jesus ele pagou o preço, ele conquistou, ele já nos perdoou dos pecados que nós cometemos, que vamos cometer, ele já perdoou. Só que o que a gente precisa entender é que que nós lemos aqui, se eu não o reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, se a minha vida não tem nenhum impacto, nenhuma transformação, se eu não vivo para Ele, se eu não obedeço os seus mandamentos, se eu apenas digo que eu creio, mas eu não mudo de vida, mas eu creio, o diabo também crê. O diabo também sabe do plano da salvação. Não é o que eu falo que eu creio, mas é o impacto que gera dentro de mim. Aquilo que eu creio pode fazer. Então minha vida ela precisa ser transformada, porque a minha transformação me blinda, me protege, para que eu não só fique livre de qualquer maldição, mas para que eu também possa ser abençoado em tudo que eu fizer. Então se eu escuto a voz de Deus, e se eu sou obediente à sua palavra, deixa eu te falar, as bênçãos vão te perseguir.
As bênçãos de Abraão são disponíveis para mim, para você, para cada um de nós. E Deus, Ele é misericordioso. Ele não guarda mágoa, não guarda agora. Não dá para encobrir as transgressões. Nós acabamos de ler. Nós precisamos ter um papo reto com Deus e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me ama, por tudo que o Senhor fez por mim. E agora eu posso ser sincero com o Senhor e falar: me perdoa, vamos caminhar junto. Quero viver um novo tempo. Me ajuda, vamos embora. Acabou. Por último, se livre de todos os objetos que trazem maldição em sua vida. Mateus 18:18. Em verdade lhes digo que se ligar na terra, vai ser ligado no céu. Você desligarem na terra, será desligado no céu. Quero convidar a equipe de louvor aqui. E eu queria que você entendesse que hoje nós vamos guerrear em oração e declarar em nome de Jesus que qualquer tipo de brecha que foi levantado na sua vida, ou por você, ou até mesmo antes de você, na sua casa, na sua família, objetos, atitudes, pecados, mazelas que você vem carregando e que na verdade tem talvez aprisionado você em algumas áreas. Nós vamos declarar e vamos profetizar aqui nessa noite que você vai sair daqui completamente vitorioso. Você vai sair daqui curado. Se há alguma enfermidade que você carrega, que vem uma bagagem que você carrega, se há na questão emocional, coisas emocionais que você vem carregando, bagagem que você vem carregando, problemas financeiros que você vem carregando, problemas assim de relacionamento que você vem carregando, histórico de divórcio na família, histórico de divórcio, nós vamos quebrar isso tudo agora em nome de Jesus. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração juntos. Depois dessa canção, é uma oração onde a gente vai declarar em nome de Jesus libertação total na sua vida. Total. Nós vamos declarar em nome de Jesus. Essa oração é uma oração de libertação, uma oração de quebra de qualquer tipo